Eita, pera aí. Ih, galera. Esta família é muito unida e também muito oriçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Fala pessoal, ligado aqui no canal, bora fazer um curta. E hoje nós trazemos aqui o cinema sul-coreano para discutir aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre A Criada ou Agassi, novo filme do diretor Park Chan-wook. O filme nos apresenta a Sok-hee, que é uma vigarista que se passa por criada e vai trabalhar para a duquesa. Só que o plano da Sok-hee é roubar a duquesa junto com outro vigarista e mandar a duquesa para um manicômio, fingindo que ela é maluca e tal. O filme se divide em 3 partes. A primeira nos apresenta as personagens e todos os dilemas que elas vão ter que enfrentar na primeira metade do filme. A primeira parte se encerra com um plot twist e a segunda parte ela começa explicando esse plot twist. E aí você começa a pensar, esse plot twist é muito mais doido do que eu pensava que ele era. E a terceira parte é a conclusão, é bem lá pro finalzinho do filme mesmo. Pra começar, narrativamente é um filme complicado de se ver. É um filme que vai botar você pra pensar, é um filme que vai testar a sua capacidade de acompanhar a narrativa, de acompanhar a trama. O próprio estilo de roteiro é mais rebuscado do que a gente tá acostumado a ver. É um filme desafiador narrativamente. As reviravoltas do filme, elas nunca são mastigadas. O desenvolvimento dos personagens, dos flashbacks, eles sempre são mais complicados do que eles parecem ser. É um filme inteligente, é um filme que põe o espectador à prova, sempre, do início ao fim. E sempre que você acha que o filme atingiu o seu ápice, ele consegue ficar ainda mais desafiador do que ele já era. A direção do Park Chan-wook, ela é muito sofisticada, tanto a direção quanto a fotografia. Desde o início, o filme traz vários planos abertos que apresentam a mansão e os lugares em que as personagens vão ter que trabalhar. Existem vários planos em que a personagem ela tá minúscula em meio a uma locação gigantesca, e essa locação gigantesca ela é capturada através de um plano muito aberto. Ou seja, a personagem fica como se fosse uma miniatura andando no meio de uma maquete, de tão grande que é a arquitetura. Aliás, vocês lembram que naquele vídeo do La La Land eu comentei que uma coisa que eu gosto muito é quando um personagem tá conversando com alguém e esse alguém não aparece em cena, porém aparece refletido num espelho? Pois é, A Criada também faz isso, e é muito maneiro de se ver. O diretor Park Chan-wook, ele também é muito inteligente ao utilizar a câmera para surpreender o espectador, para desarmar as expectativas do público. Sem spoiler, claro, mas num dos últimos momentos do filme a gente vê um personagem deitado no chão, e aí a câmera revela que ele tá sem cueca, e aí a câmera se expande um pouco mais e revela que as calças do personagem estão mais longe. Ou seja, a cena ela vai se complementando ao longo de sua execução. Outra qualidade muito grande do filme é o ritmo da narrativa, tanto na direção quanto na montagem. O diretor ele sabe utilizar, por exemplo, o foco, a distância focal da lente, para transitar entre uma cena e outra. O diretor também sabe fazer uma coisa muito interessante, que é, por exemplo, movimentar a câmera para um lado para indicar a passagem de tempo. Como, por exemplo, existe um plano com o personagem A e o personagem B. Aí a câmera sai do personagem A e B, vai para outro ponto, e quando volta para aqueles personagens, para o ponto inicial, nós vemos o personagem A e o personagem C. Ou seja, a transição ela também funciona muito bem graças ao domínio da câmera. O tom da narrativa também é muito bem definido. É um filme opressivo, um filme complicado de se ver, um filme desafiador. Aqui e ali o diretor até consegue jogar uma pitada de humor negro, como por exemplo no momento que uma personagem tenta se matar, aí depois ela desiste, aí por acidente ela quase acaba morrendo de verdade. E claro, nós também temos toda a questão do sexo, que embora seja bem característico, bem explícito, ele nunca define a narrativa. O filme não se resume apenas às cenas de sexo lésbico. O sexo ele não é gratuito, ele é utilizado para desenvolver os personagens e para mover a narrativa para frente. Aliás, uma coisa que eu achei bem interessante no diretor é que existe uma câmera subjetiva, um plano em primeira pessoa da vagina de uma das personagens. É interessante isso, é uma criatividade, uma imaginação do Park Chan-wook. Visualmente o filme flerta muito com essa questão do sexo, existem várias imagens bem fortes envolvendo essa questão, que não necessariamente envolvem o sexo em si, mas suposições, indícios. E as atrizes também entregam muito bem o que elas se propõem a entregar. A Sok-hee, o rosto dela esbanja uma certa inocência, uma certa ingenuidade que contrasta diretamente com as reais pretensões da personagem. Ela é uma vigarista, ela é uma trapaceira. Então, por mais que as intenções dela sejam malévolas, a personagem ela contém uma ingenuidade no olhar dela. E a duquesa em si, ela conta com um pouquinho mais de charme, um pouquinho mais de
autoridade. Em aparência, ela parece ser um pouquinho mais rebuscada. Esse contraste entre as duas é interessante. E a direção de arte, ela consegue recriar muito bem o período da ocupação do Japão. A fotografia, ela é uma fotografia meio desaturada, mas não tanto. Ela é meio limpa, meio cinzenta em alguns momentos. E a montagem, junto com a direção, sabem incrementar uma certa malícia que continuam desenvolvendo personagens mais maliciosos. Como, por exemplo, existe um momento em que a Soki vai falar uma coisa para consolar a duquesa e ela fala um discurso bem breve, e aí a montagem, ela ataca de uma maneira bem breve, um flashbackzinho que mostra a personagem repetindo exatamente a mesma coisa, só que num contexto muito mais irônico, um contexto até mais perverso, demonstrando que a Soki é uma personagem bem falsa e uma personagem malévola. Todos os personagens nesse filme são detestáveis. A montagem, ela usa muito fade, inclusive, e ela sabe transitar muito bem entre diferentes linhas temporais com muita fluidez. Existem, inclusive, alguns momentos onde o diretor e a montagem sabem criar pontos de vista diferentes, eles repetem a mesma cena, só que sob óticas distintas. Isso é muito interessante. E o design de som do filme também funciona muito bem aliado à montagem. Um dos últimos momentos do filme, sem spoiler, claro, a gente vê um barulho de respiração funda sendo sincronizado com os fades que vão transitando entre cenas diferentes. Isso é bem interessante. Com isso eu concluo. A Criada é um filme desafiador, é um filme complicado, é um filme que vai botar você pra pensar, mas não porque os temas do filme são complexos, mas sim porque a narrativa do filme, ela é bem intrincada. Com isso a minha nota é 4,5, merece até um pouquinho mais, mas eu dou 4,5 porque eu quero. Com isso nós chegamos ao fim de mais um vídeo do Bora Fazer um Curta. Por favor, se inscreva-se no canal, foi foda, hein? Curta, compartilhe, comente, acesse nossos parceiros, Cabana no Leitor, canal do Neutron, visite o hd.blogspot.com.br, a bateria tá acabando e valeu! Pronto, acabou. Faz aí, Não, tá ótimo, tá fantástico. Vai lá, tá ótimo. Caralho. Para, Luiz! Mr. Old Lady. Diz que é Mr. Chan, uma porra dessa. Fala pessoal ligado aqui no canal, bora fazer um curta!